Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Janaína de Paula. A live de hoje é uma live muito especial porque ela fala sobre a escola pública, né, que é uma coisa muito cara para nós professores, alunos, comunidade que se utiliza do serviço público. Pois bem, o governo do estado de São Paulo, ele lançou uma proposta de uma escola de ensino integral, a famosa PEI, né? E essa PEI, ela oferece um serviço integral para a escola e os alunos passam um período de 8 horas, só que existe algumas coisas para ser debatidas sobre isso, né? E quem está com a gente hoje é a nossa queridíssima Inês Paz, vereadora de Mogi, professora aposentada, militante de movimentos sociais, sindicalista, e a Inês vai passar com toda a propriedade um pouco da vivência dela da escola e de alguns outros projetos que o governo implantou sem ter o investimento necessário, né? E sem ouvir a comunidade escolar, né? Porque é muito difícil você fazer um projeto que atende a comunidade sem escutá-la primeiro. Junto conosco está a nossa queridíssima Vivian Moreira. A Vivian é geógrafa e mãe de aluno de escola pública, de aluno que a escola implementar a PEI. Ela também tem algo a falar para nós. E a gente está com o nosso Cláudio, o professor Cláudio de Itapecerica da Serra. O professor saiu candidato a vereador e é professor da rede pública e também vai estar sindicalista, né? Representante de escola, é um rapaz de luta. E ele vai estar com a gente, um professor de luta, e ele vai estar aqui com a gente para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse assunto e levar ele para a comunidade, para que a comunidade escolar também possa falar sobre. Eu vou passar agora para nossa querida Inês Paz e que a gente possa ter um bom debate. Janaína, boa noite, Vivian, boa noite, professor Cláudio, boa noite aí a todas e todos que estão acompanhando aí essa live. Eu sou professora aposentada da rede pública estadual, daqui de Mogi das Cruzes. Atualmente eu estou vereadora pelo PSOL aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Lecionei na escola pública estadual por opção de política, de trabalhar na escola pública, 40 anos direto aí em sala de aula, e me aposentei agora em 2018. Então, falar desse projeto, antes de falarmos desse projeto, acho que era importante situar um pouquinho a questão aí da escola pública, né, da escola pública, que às vezes, até numa live perguntou, a escola pública de hoje, ela é mais democrática do que era antigamente? Então, a gente precisa ver o seguinte, como que a educação, a educação para todos, em todos os níveis, ela tem um encontro aí bem recente, de pouco tempo. Mas nós não podemos deixar de esquecer o Manifesto da Escola Nova, de 1930, tá? Quando exigiu aí uma reivindicação, os intelectuais reivindicaram uma educação para todos e todas, laica e gratuita, que até então era dominado aí pelas escolas particulares, e a escola particular e a escola religiosa. Então, esse movimento é fundamental, porque nós tivemos aí Anísio Teixeira, vários intelectuais, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes. Então, essa expansão, ela foi conquistada pela luta na defesa disso, não foi dado pelos governos, porque o governo para a escola pública não interessa. E a gente teve aí uma luta, que é importante falar também do curso noturno. Por que falar do curso noturno? Porque hoje, o que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivenciando aí uma redução do curso noturno, né? Então, a educação, ela vem sendo moldada, a escola pública, que ela foi feita para trabalhadores e filhos de trabalhadores. Ela foi moldada de acordo aí com as políticas de governo.
né, que é uma coisa que a gente sempre tem batalhado, nós sindicalistas, nós militantes, nós educadores, nós temos batalhado que a escola tem que ser uma política de Estado, porque daí sai governo, entra governo, essa política continua a mesma. Agora, não é isso que acontece no Brasil. Um outro dado que é importante dizer é o Plano Nacional de Educação. Quem participou da década de 90, nós construímos aí um Plano Nacional de Educação da sociedade, e teve um Plano Nacional construído pelo governo. O governo, ele perdeu tempo, ou de propósito, ele perdeu tempo de encaminhar essas propostas, e a iniciativa partiu em 1998 pelo deputado federal Ivan Valente, que era no governo do Fernando Henrique Cardoso. E o que o Fernando Henrique Cardoso fez com esse Plano Nacional de Educação? Ele vetou todas as metas, todas as articulações que diziam, as metas que tinha que ter investimento público na educação, ele vetou tudo. E quando o governo Lula entrou, ele também vetou, ele também manteve o veto, que ele poderia tirar esses vetos. Então, esse Plano Nacional de Educação, que foi aprovado aí, né, em 2001, e depois ele vai tendo avaliação. E agora a gente tem o Plano Nacional de Educação, que foi aí aprovado em 2014, que vai sendo monitorado até 2024. E nessa meta desse plano, coloca lá que tem que ter, no mínimo, 50% das escolas em programa de ensino integral. Então, é essa meta aí colocada. Vamos ver também a avaliação da escola pública, que aí é importante, e que quando teve aí o consenso de Washington para discutir políticas públicas para os países de terceiro mundo, foi uma coisa aí que a gente debateu muito, que eles introduziram nesse consenso uma palavra que até então não existia, que antigamente ela existe, igualdade, escola pública, de igualdade para todos. Agora surgiu a palavra equidade, e essa palavra equidade a gente debateu bastante a respeito disso, que é dar aos países o que eles merecem. Então, aos países de terceiro mundo, o que merece em termos de serviço público? Merece um serviço público de péssima qualidade, não de boa qualidade. Então, isso a gente tem que sempre relembrar isso daí. E na educação, é isso. A escola pública ela se tornou mais democrática. Eu que estudei na década de 70, na escola pública, 68, né, na década de 70, eu já estava saindo da escola pública, a escola era elitizada, era para poucos, só para os ricos, os pobres tinham que fazer um vestibular para entrar, e agora não. Agora a escola ela é pública para todos, em todos os bairros, só que a qualidade não é uma qualidade de propósito, não tem investimento na qualidade, porque aí a política deliberada dos vários governos, principalmente dos governos do PSDB, de ter aí uma escola pobre para pobres. Então, esse é o raciocínio aí colocado. Então, esse programa de ensino integral, ele começa aí, né, a partir de 2012, porque antes, eu não sei se vocês se lembram, talvez aí alguns que estão nos assistindo devem se lembrar, que a gente tinha o AT, que era aluno de tempo integral. A escola era a mesma, não tinha mudança nenhuma, mas o aluno ficava de tempo integral na escola. Aí mudou, a partir de 2012, mudou que foi para um programa de educação de tempo integral. Então, um questionamento que nós devemos fazer é que a educação ela tem que ser integral, independente se a escola é de tempo integral. Então, essa é a concepção de educação. A educação é dita como um todo, então ela não tem que ser diferenciada, porque é na escola de tempo integral. Não, a educação é integral. E aí há uma diferença dessa concepção de educação que nós temos visto aí pelos governos, principalmente aí no governo do PSDB, que se implantou desde 1995, e até hoje nós temos aí um governo PSDBista. É claro que é diferente você analisar
um governo tipo assim, né, de um Franco Montoro, que quando era, mas ele não era PSDB, aí o governo do Mário Covas, que começa aí em 95. Então, o Mário Covas, ele já veio com uma proposta, e quem leu o programa dele, quando ele se elegeu governador em 94, ele já tinha todas essas metas colocadas, porque ele colocou aí para realmente o PSDB durar por muito tempo. Então, a questão de toda a reestruturação da escola que foi feita, ela foi feita já pensando em mudanças na organização da escola, na organização do professor, na carreira do professor. Então, essa escola de ensino de tempo integral, ela foi aí gestada, né, no governo aí do Alckmin, juntamente com aquele secretário, que eu não vou lembrar o nome, que é Herman, o nome lá é bem diferente, e ele fez compromissos aí com a iniciativa privada. Então, com a questão da escola coisa para todos, né? Então, ele fez convênios aí com várias entidades privatistas, né, para ter aí um debate que já vinha tendo, que era importante você ter os centros de excelência, né? Então, esse centro de excelência não é para todo mundo. Então, algumas escolas iam fazer esse centro de excelência. Então, esse programa de PEI, ele é um programa para excluir, né? Então, não é para todos, é uma escola de poucos, né? É uma escola de poucos para poucos. Então, ele quer transformar essa escola de tempo integral em uma escola de excelência. Então, vão ser poucos núcleos. E essa estrutura formada, é bom a gente lembrar, que ela surgiu. Lembra da greve de 2015, que depois os estudantes, né, ocuparam as escolas, porque ele queria fazer um processo de reformulação, de reestruturação, aonde você ia juntar algumas escolas em uma, né, então ia desativar algumas escolas para fazer esse centro de excelência. E aí os estudantes foram para cima, e aí atrasou um pouco esse processo. Então, foi feita de uma outra forma diferenciada. Então, ele quer construir, dentro da escola pública, uma escola aí, de excelência, né? De excelência. Então, seria para poucos, né? Para poucos. E aí, ele toma como exemplo para fazer isso, que as escolas que são PEIs, que já estão vindo aí desde 2012 sendo PEIs, eles têm um bom desenvolvimento no IDESP, né, naquelas avaliações. Agora, eles não apontam, eles não falam que essas escolas elas têm um bom desenvolvimento porque ela é selecionada. Não tem curso noturno, e a gente tem que defender o curso noturno, porque o curso noturno é para o trabalhador. É claro que, no momento, numa outra sociedade organizada, a gente não teríamos curso noturno, porque os alunos precisariam trabalhar, só estudar. Mas, nesse sentido, a gente tem curso noturno, então, nas escolas PEI, acaba com o curso noturno. Então, é uma estratégia produzida para ter esse bom desempenho, né, para ter esse bom desempenho. A escola PEI, ela gesta a exclusão, então é uma escola exclusiva, que ela exclui porque não comporta os alunos trabalhadores, porque como tem que ficar durante o dia, né, manhã e tarde, como que o trabalhador, o aluno trabalhador, ele vai ficar? E aí eu vejo exemplo, eu não estou mais na minha escola, mas no bairro onde eu dei aula, o que aconteceu? Uma escola de ensino médio tornou-se PEI, os alunos que trabalham, aqueles serviços, né, como é que a gente fala, não é bico, mas bastante precarizado, né, trabalha em supermercado, que entra 1 hora, 2 horas da tarde, fica até 10 horas da noite, eles não puderam estudar nessa escola. Então, eles tiveram que sair da escola, que morava perto da casa dele, para estudar numa outra escola, porque a organização dessa escola não comportava aí esses alunos trabalhadores, que às vezes não estão no curso noturno, mas eles fazem trabalho das 2 até as 10 horas da noite. E aí a gente viu que é um aluno selecionado. E aí, só para vocês terem ideia, que eu avalio
que nas regiões de vocês acontece isso também, essa escola PEI de ensino médio, que foi aqui perto do bairro onde eu moro, e eu moro, onde eu moro não é tão periférico, mas os alunos que estudam no Jardim Camila, perto da escola onde eu leciono, eles são da periferia. Então, essa escola PEI, na medida que os alunos que eram da escola pública, que moravam perto da escola, não puderam ficar nessa opção de ensino de tempo integral, essa escola, o que aconteceu? Vários alunos da escola particular foram para a escola estudar. Então, o ensino público atendendo aí uma elite da escola particular. Por quê? Selecionou. Então, os trabalhadores foram todos expulsos das suas escolas para dar lugar para os alunos da escola particular. Então, às 7h, 7h30, quando começava a escola, era só carrões, em cima de carrões, estacionando para deixar os seus filhos que não são oriundos da escola pública. Então, essa escola, ela está ampliando a desigualdade, porque a gente vai ter uma escola, uma escola pequena para poucos, e os demais alunos que têm que estar na escola pública, eles são, assim, afastados aí da escola pública. E aí a gente observa que esse grande desenvolvimento foi porque está diminuindo a quantidade de alunos, de trabalhadores, filhos de trabalhadores que estudam nessa escola. Os professores ficam aí, assim, bastante animadinhos, vamos dizer assim, com a questão da PEI, em razão da precarização do nosso salário, né, nosso salário está rebaixadíssimo, a questão da precarização dos serviços públicos, e aí temos que atentar, depois o professor Cláudio vai falar, e é importante, que tem uma PEC, né, a PEC 32 de 2020, lá na Câmara Federal, que acaba com os serviços públicos. Então, essa escola PEI, ela vai nessa mão, né, porque daqui a pouco nós vamos ver como a forma de contratar os professores, a forma de avaliar os profissionais que trabalham nas escolas PEI, vão acabar com a questão dos concursos, mas já tem uma PEC colocada lá para acabar com os concursos. Então, o professorado se anima no sentido de estar dentro desse programa de ensino integral, por causa dos 75%, que tem aí uma gratificação de 75%, porque você tem que ter uma dedicação exclusiva. Então, você não pode acumular, você não pode ter outro emprego, uma outra escola particular, é uma dedicação exclusiva. Só que esse 75%, ele, além dele não ser incorporado na aposentadoria, mas o que acontece com ele? Para você ser bem avaliada, para você continuar nesse programa, se você não investir com seu dinheiro, com seu recurso próprio, com esse 75%, para ter essas aulas diversificadas, chega no final do ano, você não é bem avaliada, você está fora do programa. Por isso que esse programa, ele chama-se programa, porque se ele fosse dentro de uma escola regular, de um modo regular, nós teríamos que seguir a resolução de atribuição de aula, não ser por perfil, ser por pontuação, mas como é um programa, ele não segue as regras colocadas aí para todos os demais trabalhadores. E é um programa alvo de críticas. Por que ele é um programa alvo de crítica? O próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já verificou que não pode fazer esse tipo de discriminação, que essa desigualdade está aumentando aí. Então, acho que é importante nesse sentido. A vida funcional, antes de entrar na vida funcional, que eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, que diz o seguinte, porque quais são as questões primeiro, né, um minuto? Tá ok. Esse modelo de escola, ele não trabalha a formação humanitária das humanidades. Ele trabalha para atender um projeto neoliberal que diz que você, sozinho, você tem que ser o grande empreendedor, o grande empreendedorismo. Essa é a lógica agora dessa questão do neoliberalismo. Então, ela é uma proposta que acaba com a autonomia pedagógica do professor na sala de aula,
tá? O diretor é um gerencialista, ele vai gerenciar, né? Então, a questão pedagógica não tem funcionalidade nenhuma, então você vai gerenciar e ele contradiz, né, com a proposta que nós batalhamos, que os educadores batalharam, a educação como direito. Então, ele contradiz essa lógica. Então, nesse sentido, a PEI, esse programa, existe uma forma de controlar, de controle, então, de controle. Acaba com as relações de trabalho, entendeu? Não tem essas relações de trabalho, porque as pessoas têm que produzir, então é meta que tem que alcançar. Então, nesse sentido, nós educadores, nós devemos dizer não a esse projeto, conscientizar a comunidade para que ela batalhe por uma escola pública de qualidade, mas não para poucos, mas sim para todos. Então, eu vou encerrar por aqui, e aí, se aparecer perguntas, tal, a gente faz aí numa próxima colocação. Obrigada, viu? Muito obrigada, Inês. Agora eu vou chamar para você para falar com a gente a nossa querida Vivian. Ela é geógrafa e mãe de aluno de escola PEI. Tá com você, Vivian. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Inês. Meu nome é Vivian Moreira, eu sou geógrafa, né? E sou mãe de aluno que estudou durante 3 anos numa PEI, né? Depois ele foi para o ensino médio, né? Que essa escola do ensino médio não era PEI, só que fizeram uma reunião com a comunidade escolar para tornar essa escola PEI, né? A gente sabe que a escola PEI, né, a escola de período integral, é uma extensão do turno regular, né? O que a gente espera dessa escola? Enquanto mãe, né, você espera dessa escola? Que os alunos terão essas aulas extracurriculares que o governo, né, do estado coloca. Então, a partir do momento que você começa a notar, isso não diz com o programa, não condiz. Por quê? Porque as aulas extracurriculares, elas não acontecem de uma forma totalmente planejada, e mesmo que os professores se esforcem muito, todos que estavam lá na escola se esforçavam muito para que isso acontecesse, só que não tinha estrutura e nem espaço físico adequado para isso. Então, não tem como os professores, né, fazer grandes planejamentos e até mesmo os próprios alunos sonharem com algo a mais. Por exemplo, se eles têm as aulas eletivas. As aulas eletivas, os próprios alunos escolhem o que eles querem fazer, o que eles querem se aprofundar. E eles mesmos montam a grade curricular deles, né, nas aulas eletivas. Igual, teve um ano que um grupo de alunos, né, que compôs o meu filho, eles falaram que iam estudar mangá. Só que não se tornou uma aula extremamente proveitosa. Por quê? Porque eles não tinham o material adequado, né? Não tinham os papéis adequados, não tinham os lápis adequados, e principalmente eles não tinham um instrutor, uma pessoa ali que pudesse estar auxiliando eles de como desenvolver esses desenhos, né? Porque a gente está falando aí do Fund 2, são alunos ali de 12, 13, 14 anos, que gostam muito do assunto, que é proposto para eles, só que eles não conseguem desenvolver. Então, no final do ano, eles acabam fazendo uma exposição do trabalho deles, só que é praticamente uma exposição reproduzida do que eles conseguem encontrar na internet e pouco aproveitado, né? Porque se a gente está falando aí de um ano letivo inteiro, eles conseguiam ali produzir 2, 3 mangás, coisa que produziram em um bimestre, eles acabam produzindo o ano inteiro, por falta de estrutura. No ano seguinte, com as mesmas aulas eletivas, né, que é a proposta maior da PEI,
é justamente isso, né? Desses cursos extracurriculares, de uma socialização melhor com os alunos dentro da escola, que eles falam que vão ali, né, tratar as questões sociais, né, as relações sociais, só que acaba também dividindo eles pela falta de estrutura. Então, no ano seguinte, pela falta de opção, igual alguns queriam fazer robótica, mas como que vai fazer uma aula extracurricular de robótica, sendo que a escola não tem um laboratório, não tem computadores, não tem uma tecnologia? Então, eles optaram em fazer, assim, meu filho optou em participar da cozinha, né? Só que também a escola não tinha a cozinha, não tinha culinária, né? A opção foi culinária. Como que eles vão desenvolver culinária se a escola não tem uma atividade, não tem uma cozinha adequada para isso? Então, eles preparavam em casa algumas coisas e levavam para a escola, né? Aquele alimento preparado. Então, é ilusão. Acaba sendo o quê? Depósitos de criança, né? Porque o que precisa ser feito realmente não é feito. O que precisa ser aplicado no programa não é aplicado. Então, eles tinham as aulas durante a manhã e à tarde eram as aulas de extensões curriculares. Só que não tinha uma quadra apropriada, né? Os professores, né, na área de educação física, de esportes, não tinha como desenvolver uma diversidade de esportes, né, sempre batendo na mesma tecla, futebol. Então, o aluno que não gostava de jogar futebol ficava sentado na quadra, observando os outros alunos jogarem. O aluno que não gostava de jogar vôlei, acontecia a mesma coisa. Então, não acontece uma dinâmica com os alunos. Então, esse é o grande problema da PEI, porque acaba interrompendo eles fazerem outras atividades pelo fato que eles saem quase 4 horas da tarde da escola. Então, você não vai deixar aí não tem como uma criança saindo 4 horas da tarde desenvolver outras atividades, né? Sendo que logo já tem que voltar para casa para o outro dia começar de novo. Então, isso que foi a grande limitador, né? Que justamente isso, de não ter a estrutura e seu filho não tem a oportunidade de fazer isso. Fazer outras atividades reais, como música, natação, ou, né, aqui no Jabaquara a gente tem um clube escola, não dava tempo de fazer as atividades no clube escola, né, por causa da escola de período integral, e que não ofereciam esses cursos. Então, quando ele foi para o ensino médio, no primeiro ano, essa escola do ensino médio que ele estudava, ela tinha 2 turnos, né? 3 turnos, manhã, tarde e noite. Aí foi feita uma reunião com os pais dos alunos, apresentando a proposta PEI, né? Só que a proposta PEI para o ensino médio, a forma que eles apresentaram era como se uma coisa já estava dada e como fosse a melhor coisa para a escola, né? Então, o que acontece? Os alunos que estudavam na parte da manhã, que eram os terceiros e os segundo anos, iam começar a estudar na parte da tarde, no segundo e terceiro ano, na parte da tarde. E os alunos do primeiro ano iam estudar na parte da manhã. Então, eles queriam transformar uma escola de 3 turnos em 2 turnos. Então, os alunos que entrariam na parte da tarde iam sair 9 horas da noite, iam entrar às 2 horas da tarde e iam sair às 9 da noite. E os alunos que entravam às 7 da manhã, entrar às 7 e sair 1h30, quase 2 horas, né, da tarde. Só que todos nós sabemos que o Brasil é um país totalmente desigual, né? De uma sociedade totalmente desigual economicamente. Então, a maioria dos alunos oriundos de escolas públicas, muitos deles, eles precisam, em uma certa idade, complementar a renda da família, né? Porque eles têm que desenvolver outras necessidades, muitos pais já contam com essa ajuda. Então, os alunos de terceiro e segundo ano, muitos deles já trabalhavam como jovem aprendiz,
né, e usavam essas horas livres, né, essas horas após a escola, né, para trabalhar, né, trabalhar 4 ou 6 horas ali. Só que implementando o PEI, esses alunos do terceiro e segundo ano, eles iam sair da escola, né, porque não tinha como eles continuarem ali. E um grande problema, igual como a própria Inês colocou, a Escola PEI, né, é um programa para elite, entendeu? Que vai servir somente aos alunos economicamente melhores, né, com uma situação bem melhor, onde os pais, né, estão pensando podem pensar somente na educação deles e podem mantê-los na escola. Então, para ter uma ideia, essas escolas que eu estou falando para vocês, que meus filhos estudaram, elas estão localizadas em um bairro central, né? Então, fica aqui na região do Mirandópolis, aqui na Praça da Árvore, região da Vila Mariana. Então, é um lugar mais elitizado, de classe média, né? E o maior problema que eu acabei discutindo com a diretora, né, da escola do meu filho de ensino médio, por quê? Por ser uma escola um pouco melhor do que outras que são muito mais afastadas na periferia, infelizmente, essa escola origina muitos alunos da periferia, né? Que eles demoram 1h30, chegam a demorar até 2 horas para chegar na escola. E a maior questão da direção, né, e essa diretora dialogava muito com o governo do estado e dialogava muito com a proposta da PEI, porque ela queria terminar com o ensino noturno, porque o grande problema para ela era o ensino noturno. E o grande problema também para ela era os alunos oriundos das periferias. Porque ela chegou a mencionar que o problema era os alunos que vinham da periferia, porque eles causavam, né? E queriam ali pegar e continuar com o seu núcleo ali daquela região da Vila Mariana. Então, eu acabei travando um debate com ela, porque a forma que nós estávamos em menos de 40 pais na sala, que os pais todos ali concordaram, né? E que a escola virasse PEI, e a única que não concordou fui eu, né? Justamente isso, protegendo esses alunos que não teriam mais condições de estudar no noturno, e esses alunos que viriam da periferia, né? E estudar. Mas não teve jeito, a escola acabou se tornando PEI mesmo, né? Não foi uma discussão, não foi debatido, mostrando os prós e os contras, e sem ouvir realmente a comunidade que precisava ser ouvida, que era desses alunos, desses pais, né, que precisavam que seus filhos trabalhassem, né? Então, um grande problema foi isso, né? E a gente, igual, eu moro no bairro de periferia, aqui no Jabaquara, né? E aqui na região não existe nenhuma escola PEI, e nem interesse em colocar uma PEI, né? Tem interesse em fechar escolas, né? As escolas estão sendo... tem uma escola aqui que ela já foi cogitada, assim, desde 2015, ela vem sendo cogitada em fechar por causa da evasão escolar. Então, esses alunos de periferia, eles não vão ter oportunidade nenhuma com essa elitização da escola, sabendo a gente que a maioria das escolas PEI, elas estão concentradas nas regiões centrais e em bairros economicamente melhores. Deixa eu botar aqui. E o problema que eu vejo com esses programas, né, que eu venho acompanhando, a Inês colocou muito bem, né, o programa que já veio no Covas, eu lembro também foi 95, 97, mais ou menos, né, que foi colocado também a escola padrão,
e depois eles querem fazer essa reformulação. Só que não adianta fazer reformulação, não adianta só atingir a meta sem criar novas escolas. Eu sou geógrafa e eu fiz uma pesquisa breve, né, aqui da região, né, da Vila Mariana para cá, né, e eu acabei, assim, foi uma pesquisa que eu estava fazendo, né, na área de geografia, em questão de territórios, e eu acabei, peguei e mapeei essas escolas, né. Aqui, todas as escolas que temos na região, elas foram construídas na década de 60, entendeu? Umas na década de 50, 60. Né? No entanto, a única escola que nós temos na região que foi construída nos anos 2000 é o Céu Caminho do Mar. E assim, e nem é uma escola estadual, eu estou falando de uma escola da prefeitura. Então, são os mesmos alunos, são as mesmas escolas para atender uma grande comunidade e com a APEI elas não são nada estruturadas. Né? Tem uma escola na região da Vila Mariana que chama Roldão. Essa escola, assim, em matéria de estrutura, é uma das melhores da região. Ela tem até quadra de tênis, só que ela é totalmente subutilizada. Entendeu? Por estar dentro de uma região de um bairro extremamente elitizado, tem pouca procura. Então, a escola é totalmente subutilizada. No entanto, as escolas da periferia, outras escolas centrais, né, algumas outras escolas centrais, estão abarrotadas de alunos. Né? Então, são as mesmas escolas, comandando muito mais alunos, sem estrutura nenhuma, e trazendo a APEI sem condições nenhuma. E imagina uma APEI numa escola estadual, onde já comporta 3.000 alunos, que é o caso do Rui Bloy, entendeu? Aqui na Praça da Árvore, que vai pegar em 2 turnos, não tendo estrutura nenhuma para isso, porque, principalmente, a escola ela tem laboratórios, ela tem material pedagógico, só que muitos alunos eram impedidos de usar esse material pedagógico por falta de funcionários, porque a diretora alegava que não podia ser utilizado porque não tinha funcionários para acompanhar os alunos. Então, imagina essas crianças, esses alunos, adolescentes, 2 horas a mais na escola e ainda com a mesma falta de funcionários. Então, na minha opinião, ela não serve, ela não comporta e com certeza, agora, a gente não tendo dados nenhum, né, até o momento, de como está as nossas situações, a situação das pessoas, as situações econômicas, situações de trabalho, situação de educação, sem o censo. Então, não, assim, esse programa não se aplica neste momento. Sem ampliação da rede pública e sem um censo, esse fica totalmente inviável, porque a gente vai, assim, se já sofremos evasões escolares, né, anteriormente, com a APEI, a evasão acaba sendo muito maior e acaba sendo inoportuno muitos alunos estudarem, e agora, com a pandemia, né, e sem um censo, essa evasão vai ser muito maior. Então, nós estamos retrocedendo e a escola vai continuar só para poucos mesmo, tá bom? Então, encerro aqui. Muito obrigada, Jana, pela oportunidade. Né? E eu falo assim, conheci alguns pais, né, que muitos querem a escola de período integral. Só que não existe escola de período integral sem aumentar o número de escolas e dar realmente uma real estrutura para eles. Caso contrário, sofre o professor, sofre o aluno, sofre a direção, acaba todo mundo ali sofrendo e enlouquecendo pela falta de estrutura. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada, Vivian. Chamo agora o nosso querido Cláudio de Itapecerica da Serra, professor sindicalista, foi candidato a vereador por Itapecerica
E é um homem de luta, né, que representa a categoria, que está pensando sempre no bem-estar da comunidade de modo geral, tanto dos professores como dos alunos. Você, Cláudio? Boa noite a todas, a todos, a todos que estão nos acompanhando nessa live aí para tratar de um assunto que nesses últimos tempos vem nos atingindo como uma bala, né? Que nós, educadores, pais de estudantes, comunidade escolar, vem sofrendo esse ataque, mas esse ataque do governo tucano, né? Na verdade, o Dória, ele vem fazendo isso de uma forma bem sucinta dentro de uma pandemia, juntamente com o seu capacho, que é o Roscielli. Mas eu quero dizer que eu sou professor da rede pública estadual, sou professor filiado e militante da POSP, sou do coletivo Na Escola e na Luta, e fico muito feliz em ouvir a mãe, né, e também geógrafa Vivian, assim como a minha companheira, que também é vereadora lá em Mogi, né, a nossa querida Inês Paz, e eu fico muito grato de ser contemplado pelas falas de vocês que acabaram falando muito do que realmente está acontecendo aqui no nosso estado, que é exatamente a farsa da escola de tempo integral. Eu falo escola de tempo integral porque é exatamente isso. Ela não é um ensino integral, ela é apenas a escola, é um sistema cárcere, onde que o nosso aluno, o nosso filho, fica o dia inteiro praticamente na unidade escolar e muitas das vezes não tem o respaldo necessário. Então, o que eu tenho a contribuir como militante do sindicato, né, como membro do coletivo Na Escola e na Luta, é exatamente agregando as falas que a companheira Inês Paz colocou muito bem, assim como a mãe, que é tão importante a gente ouvir exatamente a comunidade escolar, entender exatamente como que pensam. Mas por que a gente acaba tendo uma rejeição por esse projeto, por esse programa, que a Inês colocou bem, né? É um programa e não segue um sistema como deveria ser. O aprofundamento dos ataques à educação pública, ela vem se intensificando cada vez mais nessa atual gestão do governo tucano, que é o governo Dória, e que não engana a gente, né? Mas, na verdade, esse programa da PEI, ela vem tentando se instaurar no estado de São Paulo desde 2006, quando o secretário de Educação era o Chalita, né? E que na época foi um fracasso. Foi um fracasso porque foi barrado pelo Ministério Público, foi suspenso, e aí, anos mais tarde, eles tentam novamente implementar isso aí durante um processo de reorganização escolar em 2015, né? Que, no meu ponto de vista, nada mais é que uma continuidade desse projeto nefasto. No meu ponto de vista, novamente, o programa PEI é um programa nefasto que é continuidade, só que numa forma piorada do projeto de reorganização escolar, porque ela acaba sendo muito mais excludente, né? Então, assim, o governo tucano, o Dória, ele quer acabar com a escola pública do estado. E há mais de 25 anos que a gente tem o PSDB no governo, a gente vê eles vitimando, né, a educação pública. Os ataques brutais para a nossa carreira do magistério e até mesmo o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes produziram, ao longo dos anos, na verdade, um empobrecimento assustador dos professores. E aí entra a questão do plano de carreiras, né? Nós estamos sem reajuste salarial há muito tempo e nessa pandemia parece que a situação só se intensificou, certo? E o crescimento também de taxas de analfabetismo, isso funcional, claro, que vem se agravando não só no estado, mas isso em todo o país. O programa do Dória, que ele quer implementar, o PEI, nada mais é
um efeito onde que são efeitos dramáticos, catastróficos do meu ponto de vista. Por exemplo, a gente tem a questão dos nossos estudantes, certo? Onde que eles são obrigados a estar permanecendo o dia inteiro numa escola sem ter a estrutura física adequada, transformando as escolas estaduais, como eu disse antes, em verdadeiros presídios, sendo eu acho que é um puxadinho, né, Inês, da Fundação Casa. O projeto de ensino integral que está sendo imposto, que é uma imposição que está sendo de cima para baixo, nada mais é que uma forma autoritária e arbitrária de todas essas gestões de algumas diretorias de ensino, supervisores de ensino e até mesmo alguns gestores, certo? Que não tem tempo hábil para poder fazer a discussão, para conhecer as necessidades e a realidade de algumas unidades escolares, certo? Então, assim, o modelo que está sendo colocado vai estar colocando os nossos filhos, os nossos estudantes em diferentes períodos no único turno. E com isso, vai estar fechando algumas turmas, principalmente o período noturno. E é o que interessa mais os nossos estudantes que são trabalhadores, né? E aí fica a questão excludente, como a Inês Paz colocou, né? Onde que eles vão ter que optar ou trabalhar ou estudar. E aí quem é que vai estar estudando numa PEI? Somente aqueles filhos de pais que têm uma condição um pouco mais abastada, aqueles que conseguem estar suprindo a necessidade de alguns dos seus filhos, né? Fora isso, a gente acaba tornando salas, que seriam as salas como sala de vídeo, bibliotecas, sala de leituras, bibliotecas, salas de informáticas, em salas regulares, em algumas unidades escolares, por conta da superlotação que vai acontecer devido a essa realocação de alguns estudantes. Ou seja, é a superlotação, né? E superlotação não garante qualidade de ensino, e a gente luta contra isso há muito tempo. Então, assim, na contramão, só um minuto. Enfim, só para não perder o fio aqui, né? Muitos desses nossos estudantes, a gente sabe que eles vão estar entrando numa unidade escolar que não vai ter estrutura necessária para eles, né? Onde que essas estruturas vão ser construídas, né? Sem ter um ambiente de aula onde que os materiais utilizados e muito menos equipamentos que vão ser novos. O Estado ele não vai estar fazendo esse investimento que ele transmite aí para as comunidades escolares, né? Um equipamento com uma aula modernizada, mantendo a política de aquela coisa da lousa digital, onde que o professor parece que ele está num programa de televisão, né? Ou seja, o que a gente está percebendo é uma falácia. O programa do ensino integral é uma farsa. A gente sabe muito bem de todas as problemáticas, onde que falta funcionários, né? A gente sabe que está faltando professor para poder manter a regularidade no dia a dia de todas as escolas estaduais. E isso não é uma situação ímpar, isso é em todo o estado. E com a implementação desse programa da escola integral, que não é ensino, é só a escola que vai ser o período integral, nada mais é que vai ser a diminuição do quadro, um quadro já deficiário de professores que nós estamos vendo aí nas nossas escolas, certo? Então, assim, com essa política de imposição aos professores de estar trabalhando, né, com disciplina, muitas das vezes os quais eles não são formados, já está acontecendo em muitas das PEIs, né, onde que acaba com todo um projeto lindo lá que Paulo Freire já citava que era algo que era fundamental, que eram os PPPs, né, os projetos políticos e pedagógicos, onde que transformava uma escola de fato democrática. E isso nada mais é fazendo com que as escolas se tornem cada vez mais arbitrárias
dentro das suas gestões, né? Outro ponto é a questão da exclusão, onde que diversas razões, como eu já coloquei antes, eles que decidem trabalhar, né, em outro horário, realizar cursos e, entre outras, especializações fora do horário de aula. O tempo de permanência deles vai ser uma rotina praticamente diária, onde que vai ser uma rotina ociosa, né, por falta de projetos, que a gente já sabe que está sofrendo cortes de verbas, como a Inês Pai já colocou bem, da PEC, que já está em trâmite no Congresso. A gente já tem uma PEC de congelamento, tanto de reajuste salarial, a questão de concursos públicos, como a Inês colocou anteriormente, que vem sucateando cada vez mais a nossa categoria. Então, assim, todas essas questões acabam atingindo não só a classe trabalhadora da educação, mas também os nossos alunos, que é o nosso foco principal, né? Quanto educadores, quanto pais, né? Então, assim, olha, é um agravo muito grande, porque no meio dessa pandemia, semana passada, surgiu uma lista com 1.224 escolas no estado que seriam indicadas para se tornarem PEIs. Essa lista veio da SEDUC, né? Em meio a uma pandemia, onde que sem uma conversa ampla e democrática com o conselho de escolas, sem ter uma conversa com os estudantes de forma de linhas gerais, o Estado ele vem implementando isso na surdina, em alguns casos. Por que eu falo na surdina? Porque em muitos casos, dirigentes de ensino, supervisores, acabam coagindo principalmente diretores que são designados aos cargos e que não são efetivos para fazerem jus à sua cartilha nefasta, né? Sem ter uma consulta com o conselho de escola, que ele é deliberativo, certo? E são manobras arbitrárias, são manobras autoritárias, e que, no meu ponto de vista, nada mais é que uma continuidade da reorganização escolar. O que a Inês colocou, né, que o Estado, ele vem falando que as PEIs, ela vem para poder melhorar os resultados educacionais, apenas com índices. Mas, na verdade, isso é uma fabricação de dados. Isso é uma falácia, onde que tudo que nós temos dentro das PEIs, ela é uma exclusão, certo? E não uma inclusão como eles propõem. A gente vê uma diminuição da Bolsa Família, a gente vê a diminuição de estudantes que visam cursos profissionalizantes, como eu já falei, e isso diminui também o número das matrículas. E com a diminuição dos números das matrículas, a gente acaba tendo também de 27% a 30% dos postos de trabalho docente. Como fala bem o nosso companheiro aí e lutador, defensor da nossa causa contra as PEIs, que é o Eduardo Girotto, né? Onde que isso acaba fragilizando totalmente a estabilidade do professor dentro do seu plano de carreiras. O Girotto até fala que isso nada mais é que uma estabilidade instável. Por que estabilidade instável para o professor? Porque o professor perde a sua liberdade de cátedra, ele acaba sendo vigiado, ele é perseguido, sofre assédio, principalmente por causa das suas posições políticas. A gente vê o exemplo aí, como a Inês também colocou, da greve de 2015, né? Onde que muitos professores tiveram as suas designações das PEIs cessadas por causa de uma plataforma conhecida como Avaliação 360, onde que dirigentes, supervisores diziam que... Onde que a gente vê que alguns dos supervisores e dirigentes de ensino diziam que a cessação se dava porque o professor ele não tinha o perfil daquela PEI, né? E fora isso, que
acaba criando também uma evasão escolar, que vai numa contrapartida do que diz a Constituição, onde que a escola tem que dar oportunidade para o estudante, principalmente uma escola pública, gratuita, laica e de qualidade, que é exatamente o que nós lutamos. E isso não ocorre, certo? Então, assim, pessoal, falta diálogo com a comunidade escolar, um diálogo franco, falta ter uma fala que, de fato, vai de encontro com a realidade, certo? Eu vejo o caso, por exemplo, de uma unidade escolar aqui na região, na cidade vizinha de Embu das Artes, do professor Toninho, né? A Inês Pais conhece bem o professor Toninho, e o Toninho, ele abriu a discussão juntamente com a comunidade escolar, com a supervisão da diretoria lá do Taboão da Serra, discutiu, né? E aí trouxe também um outro ponto. Ele chamou também especialistas como o Eduardo Giroto, teve falas do professor Gianazzi, que está sempre conosco nas nossas lutas, né? E, por fim, a escola onde que ele é diretor não foi aprovada a PEI. A PEI lá não foi aprovada. Por quê? Porque foi um diálogo aberto, sincero e franco com a comunidade escolar. É exatamente isso que a Vivian vem cobrando, né? Como mãe de alunos, que precisa exatamente entender de fato como é esse programa dessa PEI. Eu vejo aqui em Itapecerica a luta do professor Davi Carvalho, professor da escola Leda Felice, que é uma das escolas indicadas, onde que, assim como o Leda, não respeitam o cúmulo de professores, o acúmulo, né, de professores que vão estar complementando a sua carga, a sua jornada, porque tem 2 cargos, ou até mesmo tem jornada dupla aí, certo? Então, assim, nada mais é que um programa, como a Inês colocou, é um programa, né? Ela não segue os parâmetros de atribuição de aula, o professor tem que seguir um perfil, ele é muitas das vezes assediado e acometido dentro de uma avaliação por gestor, avaliação por professor, avaliação por parte de estudantes, em que, se ele não tiver o perfil, ele acaba saindo fora. E também acaba sendo um melzinho na boca de muitos dos professores que, devido a toda essa situação, por falta de reajuste salarial, por falta de outros e Y motivos que nós estamos sofrendo, acabam, né, devido à falta de plano de carreira dentro do Estado, acabam partindo para os PEIs, justamente visando isso. Então, assim, como sindicalista, eu vejo a fundação da nossa subsede aqui em Itapecerica da Serra, colocando carro de som na rua. Nós estamos dialogando, ou procurando dialogar com a comunidade. Temos, sim, os nossos debates internos e estamos fazendo de tudo juntamente com o corpo jurídico da APOS para tentar barrar isso nas unidades escolares. Só que é uma coisa que eu falo, o sindicato ele se faz com a base, se faz com a categoria. Se a categoria não se manter unida no discurso e no debate, isso aí vai passar, certo? Mas cabe sim a atuação jurídica do sindicato para poder estar derrubando isso, como aconteceu lá em 2006, na gestão do Chalita, né? Quando foi suspenso pelo Ministério Público todo esse projeto nefasto. Bom, camaradas, já falei demais, quero agradecer a todas e a todos aí que deram boa noite, Maria Helena, professor Davi, Cris Pisco, Gabriela Moreira e todos, Evandro, grande Evandro, e todos que estão nos acompanhando nessa live muito importante. Muito obrigada, Cláudio. Que pareceu uma pergunta, né? Que como consegue criar uma escola como o PEI com o congelamento de 20 anos do investimento em escola pública. Aí, acho que a gente, pelo que ela tinha falado, a gente voltaria a responder as perguntas e daí já faria as considerações finais, é isso? Isso, então, assim, exato.
Então, acho que a gente poderia já, então, partir para isso. Então, antes de falar dessa pergunta, respondendo a essa pergunta, que com a criação das PEIs, né, desde 2012, teve-se uma contenção de investimento nas escolas, na educação pública. Eu estou aqui com os dados que a professora Márcia passou para a gente no debate que ela fez conosco. Então, ela diz assim, que a implantação do PEI produziu uma diminuição da oferta de vagas nas unidades participantes, com diminuição em média de 48% das matrículas entre 2012 e 2019. No mesmo período, houve uma queda de 27% dos postos de trabalho para docente nas escolas PEIs. Então, você veja, na medida que você cria a escola PEI, em vez de você ampliar o número de vagas, você está tendo ao contrário. Então, já está tendo um investimento, já está tendo há muito tempo uma redução, né? E aí, eu que lecionei na escola pública de 78 até 2018, a escola onde eu lecionei, a última que eu lecionei, eu fiquei 26 anos nela. Ela tinha manhã, tarde e noite, período de manhã, tarde e noite, não era uma escola de grande porte, era uma escola de médio porte, mas nós tínhamos 14 salas de manhã, 14 salas à tarde, 14 salas à noite. Com o processo de reestruturação que veio do Mário Covas, e vindo, agora a gente não tem sala no noturno, tá? De manhã a gente tem 4 salas, à tarde é mais, porque o ensino fundamental ciclo 2, então tem mais, aí tem 8 salas. Então, o que a gente está observando é que está diminuindo, né, o número de salas, não só por CPEI, mas nas escolas regulares mesmo, e nas PEIs também. Então, essa contenção feita, ele vai garantir as PEIs, como a Vívia colocou, e bem, um depósito de criança, só que eu vejo uma diferença, né? Assim, eu vejo uma diferença, como talvez aqui em Mogi, eu estou vendo, não sei se todas vão transformar em PEI, porque é verdade, a Vívia colocou que as PEIs são colocadas em bairros, né, de classe média. Então, essa escola que eu falei de ensino médio, a PEI, ela é de classe média, mas mesmo as pessoas que vieram, como os alunos da escola pública fugiu, porque não tinha condições de estudar, vieram em escolas particulares, então era filho de professor, filho de diretor, que vinha estudar nessa escola, não era da escola pública. Agora, esse ano, a gente tem na lista, pelo menos da minha região, aqui em Mogi das Cruzes, várias escolas de periferia, tá? Aqui em Mogi. Como é que vai funcionar? Como é que vai? Nós vamos ver, porque até então a gente tem aí as PEIs colocadas, assim, de algum tempo, num bairro, né, de classe média. Agora, começou ano passado, né, já na escola de periferia, e não está funcionando, né? Diminuiu salas para caramba, né? Nessa escola de periferia, diminuiu sala para caramba, muitos professores tiveram que ir para outras escolas. Então, eu avalio assim, precisa ter mais dados, mas eu avalio que eles vão investir, eles vão transformar, vai ficar esse monte de escola, como ele está pegando aqui na minha região, um depósito de criança, como, né, nas escolas tem um depósito de criança, como a Vívia colocou, mas eu avalio que em algumas PEIs eles vão fazer um investimento, como a professora Márcia colocou, né, criando aí alguns núcleos de excelência, pouquíssimo, tá? Então, acho que... E aí, quem que vai ter um peso muito grande nesse investimento dessas escolas? Eu tenho uma avaliação que são esses institutos privados, né, que já estão investindo desde já, que é o Instituto Itaú, que é o Ayrton Senna, que é o Instituto Lema. Eu acho que eles que vão dar um suporte para formar essas questões de excelência. Então, eu acho que tudo está articulado
num programa só. Avalio, assim, que os 75%, se começar aí todas as escolas se tornarem, né, PEI com 75%, não vai acontecer, entendeu? Acho que vai ter outras medidas caminhando aí, eu vejo assim um caminhar da terceirização, né, da terceirização caminhando, porque a gente tem que analisar, né, o histórico disso tudo. Eu lembro do processo da municipalização. O processo da municipalização, como outro dia eu vi um meme nas redes sociais, que o Chile o primeiro país aí das práticas neoliberais. Então, o Chile teve, na América Latina, o país que foi feito aí a questão da municipalização, né? Já na década de 70, ele começou aí no processo de municipalização. E a gente conversou muito sobre essa questão da municipalização do Chile quando veio aqui para o Brasil, né? O processo de municipalização aí de ciclo 1, né? Do ciclo 1, ensino fundamental 1, e agora tem já um buchicho aí, que talvez também veja aí a questão do ensino fundamental 2. E agora, no Chile, como é que está no Chile a questão educacional, que a gente viu uma reportagem, greve dos professores, que você tem, as mães recebem um vale, né, um vale, o dinheiro público para colocar os filhos nas escolas particulares. Então, olha que ponto se chegou. Então, às vezes, eu fico assim especulando, se nós não dermos um basta, se a gente não se organizar, se a sociedade não lutar para a gente garantir aí a questão da escola pública de qualidade para todos, em todos os níveis, avalio que com esse governo Guedes, com esse governo genocida, que eu espero que a gente derrote, com essa política neoliberal do Guedes, acho que a tendência, se a gente não der um checkmate nisso, acho que a tendência eles estão com essa tendência, não quer dizer que nós vamos para lá, eles estão com essa tendência aí da terceirização, né? Você veja aí o que o Dória fez aí na questão acabou com o CDHU, né? Quase acabou com o Instituto Butantan. Você veja a questão das privatizações, né? Está aí em curso a questão do Correio. Então, eu acho que se esse governo federal continuar na mão desse genocida, a tendência é levar para isso, entendeu? Então, eu fico assim especulando até que ponto a escola PEI não entra nesse sentido. Algum centro de excelência bancado aí com as iniciativas privadas, né? E a escola pública, de forma geral, ser aí, continuando aí, sendo um depósito de crianças. E aí, para ir indo para os finalmente, acho que é importante o sindicato, o Cláudio falou nisso, se o sindicato entrou na ação na justiça, porque a professora Márcia colocou que o Tribunal de Contas falou que não pode continuar esse tipo, né, porque acaba com a isonomia, você amplia as desigualdades, você cria duas redes. Então, se o sindicato já entrou, porque já deve, não sei, eu estou fazendo uma pergunta, que eu não tenho clareza se entrou, que deveríamos entrar imediatamente contra esse processo aí massificado em plena pandemia, enquanto as pessoas estão preocupadas aí com as vidas e que não tomam vacina, as aulas presenciais já retornando, sem condições, sem infraestrutura nenhuma para as pessoas lecionarem, ele traz um projeto desse jogado aí para a comunidade e os gestores, né? E os gestores fazendo aquela maior pressão, aquele maior assédio para que a comunidade aprove esse projeto, sem fazer o diálogo, sem discutir. E acho que uma outra coisa aí uma crítica aí construtiva aí ao nosso sindicato, né? Que eu me lembro, eu não estou lembrada a data precisamente, mas a gente fez um congresso, eu avalio que fosse na década de 95, 90, que a gente fez, depois no governo do Mário Covas, que a gente fez um congresso lá em Santos, e nós construímos, tiramos o posicionamento que o sindicato devia construir
um projeto educacional para disputar na sociedade com o projeto educacional do governo. Eu acho que a gente está deixando escapar isso. Acho que era fundamental a gente retomar essa discussão, da gente construir aí, junto com a categoria, junto com a comunidade, junto com os alunos, uma construção de um projeto para que escola pública que nós queremos, né? Então, como o Cláudio disse, né, o projeto político-pedagógico que Paulo Freire defendeu, acho que a gente deveria investir. E aí eu digo aí, eu não estou mais em sala de aula, mas vocês que estão na sala de aula, que esse estudo, a escola, as aulas híbridas, né, remoto e presencial, com esse vírus presente, o estresse que está trazendo, mas que a gente tem que começar a nos preparar para a gente fazer esse combate das aulas remotas, porque já foi colocado, acho que em 2018, se não me falha a memória, o 2017, 2018, uma reforma do ensino médio, aonde colocava essa questão de aula, de ensino à distância para o ensino médio. Então, acho que estão várias propostas sendo colocadas aí, e a gente tem que ter uma postura correta, clara, que a gente tenha que defender a escola pública para todos, laica em todos os níveis, porque a escola pública tem que estar voltada aí para a classe trabalhadora e para os filhos dos trabalhadores, porque não é verdade que a gente tem dito que o curso noturno está acabando porque não tem demanda. Não é verdade. Tem muita criança, tem muito aluno, tem muito jovem fora do banco da escola, por falta de oportunidade e por ser essa escola que não é atrativa, que não transforma o nosso aluno como protagonista aí da transformação da sociedade. Então, eu paro por aqui, agradeço aí a Janaína, agradeço aí aos professores que entraram, e eu acho que esse debate ainda vai ganhar muito tempo, e avalio que a unidade aí do campo progressista, dos educadores, a gente vai conseguir barrar esse sistema que está destruindo cada vez mais a escola pública. Obrigada. A gente que agradece, né, Inês, o fato da gente ter a oportunidade de estar debruçando e discutindo e debatendo de forma ampla e até mesmo divulgando isso em redes sociais, porque cabe a nós, professoras e professores, profissionais da educação, tá levando essa temática aí de forma geral para todas e todos que estão nos acompanhando. Porque se dependesse pelo governo do estado, isso ficaria, mais uma vez, passando aí debaixo dos panos e seria aprovado, como já está sendo feito, né? Tem entrado, a APOESP tem entrado com ações, só que quando você chega para poder tentar derrubar com liminares, o estado ele vem com recurso e ele acaba vencendo com esses recursos. Ele tem o poder nas suas mãos. E isso acaba impedindo um pouco da nossa atuação jurídica, porque parece que é uma guerra de Davi contra Golias, né? Só que aí é o contrário, é o Golias que é o gigante com todo o seu poder, e nós sendo um bando de Davis, nós não temos poder nenhum e nenhuma pedra na algibeira para poder estar lutando. Então, assim, de fato, o Tribunal de Contas ele já entrou, né, para poder tentar quebrar essa situação onde que, de fato, parece que cria-se duas redes e é uma situação arbitrária, porque cria a exclusão. Exclusão em vários sentidos, onde que já foi claro aqui, debatido, onde que alguns desses estudantes acabam perdendo até mesmo o direito de estar se profissionalizando, concursos, e como a Cris colocou, né, a companheira Cris Piscor, do PSOL de Itapecerica da Serra, ela colocou, né, no comentário que os alunos, por exemplo, eles ficam à deriva, onde que eles não podem nem mesmo estar cursando ETECs, né, e isso é uma situação calaminosa que vem ocorrendo. Um outro problema também que eu vejo, além das PEIs, viu, Inês, que é importante a gente estar citando aqui, é outro projeto nefasto do governo
do estado de São Paulo, que são as escolas cívico-militares, que já está em cursos, como o caso lá do Guarujá. Em Sorocaba, essa semana, foi derrubada numa escola municipal, foi suspensa. Em Guarulhos, nós temos a resistência aí da companheira Osani, que vem travando uma luta constante, e que em meio à pandemia, a gente vê esses projetos desastrosos por parte do governo do estado de São Paulo. Bom, o que falta, de fato, é exatamente uma atuação por parte do Sindicato dos Professores, da POSP. Eu não sou da executiva, eu sou da oposição, certo? E cabe ao sindicato estar criando, sim, como a Inês Paes colocou, lá atrás já havia essa discussão, né, durante a gestão do Mário Covas, em que a POSP deveria estar tendo uma atuação também com projetos educacionais, e é algo que eu e o professor Davi sempre discute a respeito, que é importante nós termos uma atuação também pedagógica dentro do sindicato. É importante a luta em aspectos jurídicos, em projetos docentes, em defesa do magistério, mas quando se fala de magistério paulista, também se fala de projetos pedagógicos e que deveria ter exatamente um núcleo como esse dentro das subsedes, dentro da própria sede central, em defesa não só da categoria, mas também numa luta em conjunto com toda a comunidade escolar. Um sindicato forte se faz unido, e a união ela se dá com todos os setores, não apenas com profissionais de educação. Então, assim, como não teve nenhuma pergunta, a companheira Inês já explanou bastante, eu não vou ficar sendo repetitivo na fala, né, onde que muitas das falas foram contempladas, e eu tenho total acordo na crítica onde que ela faz, que é uma crítica construtiva ao sindicato dos professores, que deve sim ter mais atuação jurídica, principalmente nesse aspecto, contra o PEI, e nós devemos manter a resistência, uma resistência que durante esse período da pandemia está sendo passada aí por parte do governo Dória, em todo o seu tucanato. Então, fora Bolsonaro, fora Dória, em defesa de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade. É o meu recado essa noite. Muito obrigado a todos, a todas, a todos que participaram até esse momento aí conosco, nessa importante live. A Vívia está por aí para ela fazer isso. Estou aqui. Inês, respondendo a sua pergunta, não exatamente a sua pergunta, o seu comentário, aqui em São Paulo, na capital, de acordo também com a pesquisa do Girot, que o Cláudio mencionou, 75% das escolas PEIs estão localizadas em bairros de classe média alta, tá? Então, a gente já vê a segregação desse momento. Você também mencionou sobre empresas estarem adotando essas escolas. Na escola que meu filho estudava, sim, ela foi adotada por uma empresa e a própria supervisora de ensino responsável por aquela unidade, ela se encarrega, ela ajuda em estar buscando uma empresa para financiar a escola com o que ela precisa. Então, assim, tirando a responsabilidade do Estado, colocando na iniciativa privada, e aí a nossa proposta, e aí vem a proposta neoliberalista, né, que vem praticando todos esses governos. Então, a PEI acaba criando ilhas de excelência mesmo, né, e com a lógica empresarial. Então, o que você muito ouve, e alguns pequenos cursos que eles davam, era que estavam preparando os alunos para o mercado de trabalho. Então, e assim, os alunos, eles não têm que ser treinados, eles têm que ser instruídos, eles têm que ensinar. Então, vem essa minha crítica à PEI. E que eu falo aqui, que eu deixo o recado, né, que é muito importante
dos pais participarem dos conselhos da escola, participarem da APM, estarem ativos sempre que puderem na escola, para não acontecer isso, chegar um programa novo, chegar um projeto e a própria direção dar por isso encaminhado por ausência de pais, né? E não respeitando também o horário que esses pais podem estar presentes, né? Infelizmente fazendo essas reuniões em horário comercial, sabendo que a maioria não pode chegar, né? E isso também, né, acaba sendo uma lógica do Estado, né, atrapalhando aí na conversa, no debate e mostrando realmente o que é, né, o programa. Tá? Então, fica aí meu recado, né? Os pais participarem, estarem ativos e não aceitar tudo que o Estado propõe. Ele tem que ser questionado, ele tem que ser debatido com toda a comunidade escolar. Então, fora Bolsonaro, fora Dória, né? Educação para todos, igualmente. Boa noite. Pessoal, eu quero agradecer muito. Agradecer pelo debate de altíssima qualidade, agradecer a Inês novamente, a Vivian, o Cláudio, dizer que foi uma satisfação. Eu espero que essa live sirva para esclarecer dúvidas dos pais. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar no comentário, a gente pode produzir mais material. Se tiver pergunta, manda, eu vou responder, estou à disposição. Se tiver coisa que eu não sei, eu vou procurar saber e vou pedir ajuda dos universitários que estavam hoje aqui com a gente. Eu só quero que não fique dúvidas. Pessoal, não se deixe enganar por algo que não é claro. A gente quer, de fato, uma escola pública, gratuita, de qualidade, que seja para todos e todas, que a gente possa viver em condições em que todos tenham os mesmos direitos, que toda escola seja uma escola integral, no sentido de ter uma estrutura, de ter uma quadra, de ter laboratório, de ter computador, de ter funcionários, de ter professores bem remunerados para poder dar a melhor qualificação possível para os vossos filhos. Por quê? Porque um professor que de fato pode ficar numa escola só atendendo os seus filhos, ele vai ser um professor melhor, sim. Só que isso tem que ser de verdade, não tem que ser numa mentira através de assédio, selecionando, porque o que a gente está vendo é uma escola que vai ser de exclusão. Vai escolher quem vai estudar lá, vai escolher quem vai trabalhar lá. Isso não pode ser de uma escola pública. A escola pública que eu defendo é para todos, sem exceção. Um beijo para todos, muito obrigada mais uma vez. E fora Bolsonaro, fora a Dória, dia 29, todos num fora Bolsonaro, com muito álcool gel, máscara e proteção, lá na Paulista. Boa noite. Fora Dória. Fora Bolsonaro. Fora. Fora Dória, fora Bolsonaro. A Janaína voltou, que legal. Ah, ótimo. Ela voltou, mas não consegue falar. Espero que... Vamos nos encontrar dia 29, é isso? Tchau. Dia 29 estaremos lá, todos juntos, hein? Bolsonaro. Tchau. Em defesa de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade.